momento a gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito, de bem-aventuranças. E já falamos do versículo 3 até o versículo 11. Estamos conversando o 12, tá? Quando a gente viu, né, os motivos primários e secundários para que ele dissesse, olhe, alegrem-se, né? Sejam bem-aventurados. Bem-aventurado é isso. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tá? A gente viu isso, não é? E só estamos reforçando, porque o texto dá a entender que ele é como o momento conclusivo de todas as bem-aventuranças. Mas, no fundo, ele é mais uma bem-aventurança. Tá bom? É o fato de sermos felizes, no mínimo, porque nós fazemos parte de uma lista, né, de pessoas que Deus usou para fazer a sua obra neste mundo, para abençoar pessoas, para alcançar pessoas, para pregar às pessoas, para atrair essas pessoas, e muitas vezes fomos instrumentos, e eles também na lista deles foram instrumentos para Deus salvar pessoas, que é o grande interesse de Deus. Tá bom? Então, Deus ama a todos, lembra? Então, essas pessoas, né, que fazem parte dessa lista, e não é somente a lista que a gente conhece, não. Tem muita gente que não está no registrado no texto bíblico, por vários motivos, mas que Deus usou no seu tempo, né? Usou em cada um dos seus tempos para fazer exatamente isso. Ser bênção, atrair e salvar pessoas. Muita gente, uma lista enorme, né? Pessoas que fizeram isso de uma maneira grandiosa, ou seja, reconhecida por muitos, e gente que fez isso de uma maneira muito simples, ali no sossego, nas pequenas oportunidades que teve. Então é uma lista extensa. E o texto está dizendo aqui que somos bem-aventurados porque nós fazemos parte dessa lista. Entende? Então, bem-aventurados, sejam felizes, né? Tenham prazer, porque vocês estão bem recompensados no céu, pelo fato de que vocês fazem parte dessa lista maravilhosa de salvos, atuantes, úteis ao reino de Deus. Lembrando que a gente mencionou até a experiência de Elias, não é? Lá em Tiago, o texto bíblico diz, olha, Elias era um homem como qualquer outro, inclusive muito limitado, com muitas deficiências, muitos defeitos, e Deus usou de uma maneira muito influente, entendeu? Então, a mesma coisa, Elias era um homem fraquérrimo, assustado, é um homem depressivo, entristecido. Você vai ver Elias se escondendo, Elias se isolando, né? Elias mostrando características sérias de depressão. Tá? Deus chega a perguntar a Elias, o que você está fazendo nesse canto aí? O que você está fazendo escondido aí? Né? O que é que ocorre para que você esteja nessa situação? Claro que Deus sabia, mas Deus está perguntando para que Elias diga com a própria boca e Elias possa se alimentar com aquilo que vai falar. Né? Porque Deus conhece todas as coisas. Então Elias diz, eu estou aqui, eu estou assustado, amedrontado. Olha só, um homem que enfrentou o exército, estava com medo de Jezabel. Né? Então, Tiago foi muito feliz, muito, quando ele disse lá no texto, né, olhe queridos, Elias era um homem como qualquer outro igual a vocês, com as mesmas limitações, defeitos, falhas, fraquezas, mas Elias foi usado por Deus no momento certo e foi importante na obra e no reino de Deus. A mesma coisa nós. Então, bem-aventurados são vocês, é o versículo 12, porque vocês fazem parte de uma lista maravilhosa de gente útil ao reino de Deus. Tá bom? Então, esse é o versículo 12, não é, das bem-aventuranças. Tá bom?
vamos ver aqui sobre o verdadeiro culto a Deus. O que é que a gente pode destacar aqui do verdadeiro culto a Deus? Deixa eu ver o que é que vai aparecer aqui para a gente, né, como oportunidade da gente ver exemplo, um bom exemplo, né, do que seja o verdadeiro culto a Deus. Será que o verdadeiro culto a Deus é aquele, né, aquela cantiga que a gente canta todo domingo, aquela mesma oração de sempre, aquela mesma ladainha de sempre? Será que aquilo é que é o culto a Deus? Como a gente aprendeu durante séculos que isso é cultuar a Deus, não é? Mas na verdade, será que é isso? Né? Ou é sermos luz e bênção neste mundo? Este é o culto a Deus. Deus não está querendo elogios para ele, não. Deus quer gente, instrumento para abençoar o mundo, para mudar as pessoas, para alcançar e abençoar pessoas. Esse é o culto a Deus. Né? Deus não precisa da minha bajulação, não. Agora, Deus quer me usar para ser bênção na vida do outro, das outras pessoas. Este é o culto a Deus. Tá bom? Então, hoje a gente tem aqui, o verdadeiro culto a Deus é apoiar políticas pelos pobres. Você sabia que tem uma política do governo que ajuda, né, para cuidar de pessoas que moram na rua? Pois bem, a gente precisava gastar mais tempo elogiando essa política. A gente nem sabe muitas vezes. A gente precisava, né, em vez de a gente ficar querendo agradar governo nas coisas erradas que ele faz, nos negacionismos que ele faz, a gente poderia estar aproveitando para valorizar o que correto ele está fazendo. Então, lá, né, claro que aos poucos foi diminuindo o dinheiro para isso, mas ainda o governo ainda está ajudando pessoas de rua, pobres, carentes, né? Pessoas que sofrem de todo tipo de violência. O governo tem programas para tudo isso. Como está esquecido, eles também esquecem. Mas se nós estivéssemos lembrando, não é? Valorizando, dizendo, olha, parabéns, vamos orar, vamos louvar a Deus, porque existe uma atividade como esta para abençoar as pessoas que Deus ama. Provavelmente o governo perceberia que as pessoas estão atentas a essas coisas, né? Porque política, ela funciona com o que a gente fica sabendo, entendeu? Então é bom para o governo e os governantes são coisas diferentes, viu? O governo é a organização que administra o Estado. E o governante é a pessoa que naquele momento está no governo, tá bom? Então, os governantes são políticos e eles precisam que a gente, né, esteja sempre lembrados disso e orando por essas coisas, tá bom? Então, todas as políticas, né, pelo pobre, então a gente deveria, né, estou anotando aqui para ver se eu vou perguntar a alguém, porque eu não conheço todas as políticas nesse assunto. Eu vou ver se eu consigo alguém que me dá informação de pelo menos muitas delas, né, que já existem, tá? Para que a gente lembre mais, a gente ore mais, a gente crie meios de dizer para a gente relembrar isso, né? Para a gente então, porque esta é uma maneira de glorificar a Deus. Entendeu? Essa é uma maneira poderosa. Sabe qual é? Reconhecer, elogiar, participar. Tá bom? Quando eu pago imposto, eu estou ajudando esses programas. Então eu não tenho que lamentar pagar imposto. Pagar imposto é um privilégio. É uma oportunidade maravilhosa da gente ser bênção para a vida das pessoas. Entende? Então, botaram na cabeça da gente, os ricos, né, que não gostam de pagar nem imposto, nem nada, a ganância é tão grande, eles não querem pagar nada. Entende? Não querem pagar nada. É muita ganância. É por isso que Jesus falou para aquele rico, vai, vende tudo, se livra disso, e venha e me siga. Entendeu? Porque é difícil para o rico. Né? Muito bem, mas imposto é uma maravilha, é o que ajuda o Estado
a ser bênção na vida de pessoas que precisam. Tá? Então, muito bem. Isso deve ser nosso motivo de atenção e de orarmos, lembrarmos sempre dessas coisas, né? Hoje a gente vai falar também sobre o mundo seria mais tranquilo se não houvesse cristianismo, né? É uma coisa também que a gente está perguntando e a gente está assustado, não é? Porque como é que chega uma pergunta dessa? Era para a gente imaginar que não, o mundo só é bom enquanto tiver cristianismo, era para ser assim. E seria assim, se o cristianismo fosse exatamente como Jesus mandou, né? Luz e sal no mundo. Mas nós não somos assim. Né? O cristianismo, no geral, tem sido um desastre para a relação com o mundo. Então, deixa eu ver aqui onde é que nós estamos. A gente já falou sobre, né, para impor extrema-direita na Europa, conversamos sobre isso. Agora tem assim, olha, sempre impera o cristianismo, sempre está imperando a estratégia contrária ao verdadeiro cristianismo. O cristianismo é o maior anticristo que existe. Tá? Por que anticristo? Porque eu estou falando no geral, tá? O joio nos leva a ter um cristianismo que age contra tudo que Jesus ensinou. Jesus mandou amar, a gente quer odiar. Jesus mandou perdoar, a gente quer perseguir. Jesus mandou dar a outra face, a gente quer bater na face de quem bateu na gente. Jesus mandou andar a segunda milha? Não. A gente quer brigar para não andar nem a primeira milha. Então nós somos o nós que eu digo, volto a falar. Nós, né, esse cristianismo que o mundo conhece, que é administrado de muitas maneiras pelo joio, pelo silêncio. Veja só, quem é que administra o cristianismo? O joio, com a sua violência, administra com o silêncio, né? O silêncio, como é que chama? Que você está comprometido, né? O silêncio comprometido do trigo. O trigo se cala, porque ele é pacífico, ele é tranquilo, ele não quer guerra, ele não quer briga, ele é tranquilo, ele engole, né? Ele engole, é a ovelha, né? Então, quem administra esse cristianismo que está aí? O joio violento e o cristianismo tolerante, né? O silêncio, né, do trigo, tá bom? Então, sempre impera a estratégia contrária ao cristianismo. Sempre estamos agindo dessa forma. Nunca dar a outra face a quem bateu, nunca, né, andar a segunda milha, se for obrigado a andar uma, nunca quer que os outros, né, nunca quer aos outros o que quer para si. A gente quer assim, a gente quer liberdade para nossa religião, mas a outra religião não, ela tem que ser perseguida, mal falada, ela tem que ser impedida, não é? A gente quer que a nossa religião faça cultos lá no palácio do governo, mas a gente não quer que outras religiões façam. Então, esse é o cristianismo mentiroso, falso, bandido, que a gente tem mostrado ao mundo. Tudo para a gente, nada para ninguém, nada para outras religiões. Entende? Então, a gente quer que o governo favoreça os interesses da nossa religião, mas das outras religiões, não, claro que não. Isso é o cristianismo que a gente mostra por aí, né? Então, não quer aos outros o que quer para a gente. Nunca ir para a cruz, mas sempre crucificar o inimigo. Esse é o comportamento do nosso cristianismo. Nesse sentido, João diz que anticristos estão entre nós. Nós é que somos, né, os maiores anticristos que a história tem registrado. E a gente tem tentado demonstrar que a gente não percebe, né? A gente vai passando aí como sendo essa é a melhor religião do mundo, essa é a religião da salvação. Só que é perseguidora, matadora, exploradora, escravista, escravagista e assim por diante, tá bom?
que mais aqui? Vamos mencionar o seguinte. Deveria nos incomodar agora no Brasil. Hoje é sexta, deveria nos incomodar no Brasil. Deixa eu ver o que é que temos aqui, né, para hoje. Ele vai abrir aqui, mas a gente não vai se prender hoje a algum tema que tem aqui, né? Aqui tem vários temas, olha aqui, né? Massacre e chacina, a gente conversou sobre isso na última vez que falamos. É muito sério isso, tá bom? Muito sério. A gente tem, no mínimo, concordado com o nosso silêncio. Então tem muita coisa aí que precisa ser revista no nosso comportamento cristão, tá? Muito bem, então nesse segundo momento a gente encerra e neste instante a gente vai estar no nosso terceiro momento e aí a gente finaliza o nosso culto desta manhã, tá? Deixa eu botar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo desse segundo momento. Aqui tá.